Ok, pessoal, estamos de volta. Agora nós vamos para a última parte desse primeiro módulo, que é treinar os editores de texto de linha de comando do Linux, o Vim e o Nano. Tá? Eu gosto de ressaltar que, caso vocês conheçam algum outro editor de texto para utilizar, podem utilizar, não tem problema. Tá? A minha ideia aqui é nivelar e passar algum conhecimento para vocês nesse sentido, né? Vou iniciar aqui a nossa máquina virtual já instalada, Debian. E nós vamos, nessa videoaula, pegar um arquivo de configuração do sistema mesmo, um .conf qualquer, duplicar esse arquivo, fazer uma cópia dele e trabalhar com os dois editores, tanto com o Vim, tanto quanto o Nano. Tá? Inicialmente eu vou mostrar o Vim para vocês e depois eu mostro o funcionamento do Nano. Eu não vou abordar todos os comandos, né, todas as teclas de atalho, porque isso seria impraticável. Tá? Eu vou abordar as teclas de atalho principais de cada editor, tá? Mas no nosso site, no nosso portal, eu vou disponibilizar todo o material e links para vocês pesquisarem sobre os dois editores. Tá? E nós teremos também uma avaliação, né, ao final desse módulo, para poder tratar, né, desse conhecimento que vocês adquiriram, não só dos dois editores, mas também de virtualização, máquina virtual, né, toda essa instalação que nós fizemos. Vou entrar aqui com o usuário root, tá? Sem que eu criei 1, 2, 3. Vou limpar essa tela, Ctrl L, limpei a tela. E agora eu vou duplicar um arquivo de configuração, tá? Para a gente poder trabalhar em cima dele. Bom, vamos duplicar aqui o arquivo /etc /vim /vimrc, tá? O arquivo de configuração do Vim que a gente trabalhou na última videoaula. Eu vou copiar esse arquivo para a pasta que eu estou, tá? Que é a pasta do root. Coloco um ponto apenas e dou enter. Eu vou listar aqui os arquivos. Bom, tá aí o arquivo vimrc que eu acabei de copiar para cá. Eu fiz a cópia para não ter nenhuma dor de cabeça, né, de alterar esse arquivo original e causar transtornos depois. Tá? Então eu vou abrir aqui o arquivo com o editor Vim, tá? Espaço, o nome do arquivo que eu quero. Então sempre que a gente quiser abrir um arquivo com o Vim, eu vou colocar Vim, espaço, o nome do arquivo, né? Se ele estiver em outra pasta, eu coloco o caminho completo dessa pasta. Tá? Vamos abrir aqui. Está aí, ó, todo o arquivo, né? A seta para cima e para baixo, ela me faz saltar as linhas, tá? Para frente, para trás, me faz caminhar na linha, tá? Normalmente igual qualquer outro editor, tá? Só que aqui no Vim, não adianta eu querer inserir texto, né? Só abrir o arquivo e já fazer inserção de texto, não adianta. O Vim ele trabalha em 3 modos. O primeiro modo, que é o modo que ele inicia, tá? Que ele aceita comandos. O segundo modo é o modo de inserção. E o terceiro modo é o modo de substituição de texto. Para substituir mesmo o texto que a gente quer. Então, para a gente poder alimentar esse arquivo com algum outro texto, eu preciso entrar no modo de inserção. E para entrar no modo de inserção, eu posso pressionar a tecla Insert ou então a tecla I, qualquer uma das duas. Eu vou pressionar aqui Insert, ó. Pronto. Aqui embaixo apareceu a palavra, ó, inserção. Eu já estou no modo inserção. No modo inserção é como se fosse um bloco de notas, um editor comum. Se eu dou Enter, ele vai pular a linha. Tá? Se eu pressiono Delete, ele vai deletar a linha ou deletar o arquivo, o caractere, tá? A letra. Ó. Deletei, vou inserir novamente, né? Então posso inserir aqui, ó, um texto de testes, né?
Vou colocar comentado aqui, ó, com aspas duplas, né? E por aí vai, tá? Para eu sair de qualquer um dos modos que eu esteja, inserção ou substituição, né, o modo normal de comando, eu pressiono a tecla ESC, ó. Pressionei, pronto, saí, não estou no modo inserção mais, estou no modo comando, não aparece nada escrito. Para eu entrar no modo substituição, eu pressiono Insert uma vez, né, aparece inserção. Se eu pressionar mais uma vez, ele vai para o modo substituição. Tá? Então aparece aqui embaixo, ó, substituição. A gente tem que tomar muito cuidado para trabalhar, né, no modo correto, senão a gente acaba apagando o texto que a gente não pode, né, ou que não desejaríamos. Então olha, no modo substituição, ó, eu vou digitar um texto, ó, ele vai apagando o texto e substituindo. Tá? Vou voltar para o modo inserção. Para voltar para o modo inserção é só pressionar Insert novamente. Pronto, estou no modo inserção. Tá? Muito simples. Tá? Então a inserção ou substituição de texto no Vim, ela é tranquila. Tá? Se eu pressionar ESC, eu volto para o modo de comando. Para eu salvar o que eu fiz até agora, eu tenho que estar no modo de comando, não posso estar no modo de inserção ou substituição, né? Então sem nada aparecendo aqui. Eu pressiono as teclas 2 pontos e W de write, né, para escrever no arquivo. Então 2 pontos e W, eu gravo, né, salvo, né, temporariamente ali, né, ou definitivamente, né, vai dizer as alterações que eu fiz. Tá? Para eu poder sair do arquivo, 2 pontos Q, ok? Saí, voltei para a linha de comando, olha aí, ó. Hashtag aqui, ó. Vou limpar a tela, Ctrl L, voltei para a linha de comando. Se eu pressionar a seta para cima, né, ele repete o último comando que eu dei no terminal. Então vamos abrir de novo o Vim aqui, ó, né, e ele voltou na mesma linha que eu tinha parado, aquela alteração de configuração que a gente tinha feito. Tá? Vamos imaginar que a gente, sem querer, né, entrou no modo de substituição, apertei o Insert 2 vezes e substituí um texto qualquer, né, sem querer, por engano, tá? Acabei alterando o arquivo de configuração de forma sem propósito, né? Então, para eu poder sair desse arquivo sem salvar as alterações, né, para eu não ter que ficar procurando o que é que eu fiz de errado, né, eu saio do modo de substituição ou inserção, eu dou o ESC, volto para o modo de comando e pressiono a tecla 2 pontos, as teclas 2 pontos e Q, tá? Minúsculo. Aí o Q ele significa quit e ele sai sem salvar. Tá? Então 2 pontos Q ele vai sair sem salvar. Tá? Aí ele vai falar, olha, as alterações não foram gravadas. Né? Adicione exclamação para forçar. Por quê? Se eu colocar somente o 2 pontos Q, ele vai me dar esse aviso, porque eu posso ter feito alguma alteração e esquecido de salvar. Né? Então ele não deixa eu sair somente com 2 pontos Q. Então para eu poder sair sem salvar, eu coloco 2 pontos Q, exclamação. Exclamação aqui no caso do Vim, ele serve para poder indicar que eu estou forçando um determinado comando. Então eu estou forçando a saída sem salvar. Tá? Então saí, né, sem salvar e voltei aqui para o modo terminal. Tá? Vou limpar a tela, apertei para cima para repetir o último comando. Vamos abrir. Pronto. Ó. Não fizemos as alterações, correto? Né? Aquelas alterações todas elas não foram salvas. Logo eu tenho o meu arquivo de configuração ainda, né, sem mexer, né? Então em determinados momentos que a gente fizer alguma alteração e não tiver certeza e quiser sair sem salvar, 2 pontos Q, exclamação. Agora, se eu tiver certeza, eu entrei no modo inserção, ó, vou digitar aqui um texto com certeza.
tá? Tenho certeza da alteração que eu quero fazer, tá? E eu quero salvar essa alteração, mas ao mesmo tempo que eu quero salvar, eu quero sair também, né? Porque o 2.w ele salva. Aí eu teria que dar o 2.q para sair, né? Então agora eu quero salvar e sair, né? Então eu vou sair do modo de inserção, pressionando o ESC. Pronto, voltei para o modo de comando e vou pressionar a tecla dois pontos, o X e exclamação. O X no Vim ele serve para poder indicar o comando que a gente quer salvar e sair do arquivo. Daí a exclamação ele força o salvamento e a saída. Tá? Então vamos dar dois pontos X exclamação, Enter. Pronto, ele dá a mensagem que alguns caracteres foram gravados, né? E volta para a linha de comando. Ctrl L para limpar. Vamos abrir de novo o editor. Tá aí, ó. A alteração foi feita. A linha que a gente inseriu está correta aqui. Tá? Bom, então a gente viu aqui o modo inserção, modo de comando, modo de substituição, como inserir texto, como salvar e depois sair, como sair sem salvar e como sair e salvar o nosso documento, né? Salvar e sair, que é o dois pontos X exclamação. Tá? Lembrando que os manuais que eu colocar lá no nosso portal, né, de ensino à distância, no nosso Moodle, e o material de link que eu colocar para vocês vão ter todos esses comandos também. Tá? Agora vamos aprender a fazer cópias, tá? Copiar no editor de texto. Toda cópia, toda vez que eu quiser copiar, colar, pesquisar, eu sempre tenho que estar no modo de comando. Tá? Eu não posso estar nem no modo de inserção, nem no modo de substituição. Toda essa tarefa que eu faço de pesquisa, colar, recortar, copiar, né, eu tenho que fazer no modo de comando. Tá? É quase que uma programação, vamos dizer assim, no editor de textos, né? Até engraçado isso. Bom, então aqui eu vou ensinar vocês a copiar uma linha e colar, tá? Então no modo de comando, tá? Sem ser inserção nem substituição, eu vou colocar o cursor na linha que eu quero copiar, tá? Então vamos imaginar que eu queira copiar essa linha aqui. Eu coloco o cursor nela e aperto a tecla Y duas vezes. Y. Tá? Então, quando eu pressionar Y, ele vai copiar a linha atual que eu estou. Tá? Vou posicionar o cursor em uma linha antes da que eu quero colar. Quando eu pressionar P, ele vai colar, tá, a linha que eu copiei. Então vamos lá. Eu coloco na linha que eu quero copiar o cursor e pressiono Y duas vezes. Y. Ele copiou aquela linha. Aí eu vou colocar o cursor uma linha antes da que eu quero colar e pressionar P. Tá? Então, ele sempre cola na linha de baixo. Tá? Y então para copiar uma linha inteira. E o P para colar. P de paste, né? De colar. Tá? Então aqui eu colei essas duas linhas. Tá? Bom, a cópia de linha ela é extremamente importante para a gente, principalmente no que se refere a arquivos de configuração. Direto a gente vai ter que fazer isso, ok? Bom, depois de aprender a colar, se eu quiser deletar uma linha, tá? Eu posso fazer o seguinte: chegar na linha que eu quero deletar, colocar o cursor, vamos supor que eu queira deletar essa linha, né? Aqui, vou colocar o cursor nela e pressionar a tecla D duas vezes, DD, tá? Eu deletei a linha, então vou apagar isso aqui agora, DD, ele apaga a linha que eu quero, tá? Então Y para copiar, P para colar e para apagar uma linha inteira, DD, tá ok? Então se eu pressionar o D 4 vezes, ele vai apagar duas linhas e assim por diante. Agora vamos imaginar uma situação que a gente quer copiar 6 linhas consecutivas. Tá? Então, quero copiar essas 6 primeiras linhas aqui. Tá? Partindo dessa linha, eu quero copiar as 6. Né? Então, eu vou
posicionar o cursor na primeira linha que eu quero copiar, tá? Eu quero copiar 6 linhas, então vou pressionar o número 6 e depois o Y duas vezes, YY. Então, ó, 6YY, aí ele me dá uma mensagem aqui embaixo, 6 linhas copiadas, tá? E eu vou posicionar o cursor onde eu quero colar agora. Então, eu quero colar a partir da linha abaixo dessa que o cursor está, sempre uma depois. Eu vou pressionar a tecla P, de paste. Aí colou as 6 linhas que eu copiei lá de cima, ok? Então, 6YY copiou as 6 linhas, P colou as 6 linhas. Para deletar, eu deleto uma por uma. DD, DD, por aí vai. Vou pressionando D duas vezes até apagar tudo, ok? Então, essa é a etapa de copiar, colar, né, do Vim. E para a gente poder finalizar aqui, eu vou mostrar para vocês como a gente pesquisa, tá, no Vim, para realizar uma pesquisa. Isso é extremamente importante também quando a gente trabalha com arquivos de configuração muito grandes. Por exemplo, o arquivo de configuração do Squid, do Proxy Squid, ele é muito grande. Então, às vezes a gente tem que pesquisar por uma determinada sintaxe que a gente quer alterar, né? Ao invés de ficar indo, né, linha por linha lá procurando, a gente pesquisa pela sintaxe e já vai direto na linha dela, tá? Então vamos imaginar, vamos pegar uma palavra aqui embaixo que a gente queira pesquisar. Eu quero pesquisar aqui, ó, vamos imaginar que a gente queira pesquisar pela palavra show, tá? Ó, existe aqui, né, aqui, por aí vai, tá? Então vamos posicionar o cursor aqui em cima para poder pesquisar também no modo de comando, não pode ser nem inserção e nem substituição. Eu vou digitar a barra normal, olha aqui embaixo apareceu a barra, e o nome da palavra que eu quero pesquisar, a expressão que eu quero pesquisar. Então eu quero pesquisar por show. Então barra show e dou enter. Aí ele vai me mostrar, vai colocar o cursor, né, na primeira ocorrência. Tá aqui a primeira ocorrência da palavra show. Tá? Se eu pressionar N, ele vai para a próxima, N de next, para a próxima ocorrência. Foi para de baixo. Show com S minúsculo, tá? Ele é case sensitive. Se o S maiúsculo, igual a gente tem nessa linha aqui mesmo, o show com S maiúsculo, ele não foi pego. Tá? Vamos pressionar novamente. Aí ele fala aqui embaixo que a busca atingiu o fim, e não encontrou, né, outra palavra. Então são só as duas. Tá? Então para pesquisar, barra e a expressão que a gente quer. Pode ter espaço, tá ok? Então vamos imaginar que eu queira pesquisar aqui por all modes. All modes. Tá? Então tá aí, ó. Ele pesquisou e encontrou aqui embaixo, ó, pra gente. Tá? Vamos ver se tem mais alguma. Pressionando N. Não, só tem essa expressão. Tá? Então muitas vezes a gente vai ter que pesquisar um arquivo de configuração. E a pesquisa no Vim, ela é feita com a barra e na frente a expressão que a gente quer. Ok? Vou sair aqui agora salvando. Dois pontos X, exclamação. Tem muita gente também que sai assim, ó, WQ. Tá? Ele escreve e sai. É a mesma coisa de X, exclamação. Tá? Ele sai, ele salva e depois sai. Ok? Vou limpar aqui a tela com Ctrl L. Bom, na próxima videoaula a gente vai ver, muito parecido, né, com o Vim, o editor Nano.